E aí, galera, beleza com vocês? Sim, Luquinhas está de cabelo diferente. Vocês vão ver por quê. Na verdade, acho que esse vídeo vai sair depois do que a gente está planejando, viu, Gabriel? Então, já vão saber por que o Luquinhas cortou o cabelo, apesar de a gente estar gravando antes. Vou até postar fotos no Instagram depois. E hoje a gente veio fazer um vídeo especial aqui. Só eu e a Gabinete. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos fazer nossa homenagem para um grande homem, seu Mamá. Nosso vô por parte de mãe, esposo da dona Guigui, né? Então, vamos falar do seu Mamá. Eu sou o Luquinhas Eu sou a Gabinete. e esse é o Not Regular Show. Regular Show. Seu Mamá, um homem humilde, que viveu em todos os lugares possíveis e existentes na cidade de Porto Ferreira, porque era incrível a gente sair andando com ele e ele falava, eu já morei aqui, já morei aqui. Eu falei, porra, vai mais fácil você falar assim, eu não morei aqui. Vai ter 3 lugares que você vai falar. É verdade. Então, o seu Mamá, ele era, assim, era impressionante, seu Mamá. Era impressionante. Nós vamos contar as histórias engraçadas dele depois, mas vamos fazer uma breve alusão histórica. Seu Mamá era da... Como que chamava? Ah, militar, como é que é? Onde que ele... Como que chamava lá? Aeronáutica, não era? Isso, aeronáutica. Ele era da aeronáutica, ele adorava aquele negócio lá. Tudo bem que a gente vai entrar em outro assunto que eu não quero entrar agora de soldado, mas... bom, ele adorava aeronáutica, tanto que ele queria que eu fosse da aeronáutica. E ele trabalhava na aeronáutica e depois ele saiu da aeronáutica, né? Ele adorava aquilo. Ele não era nem de alta patente, ele era só um cara. O que é que ele fazia? Não lembro. Eu lembro que era, tipo, era um soldado, assim, era um soldado comum. Era Mesmo tipo, que ele comum. era nem batalha que ele fazia, nem pilotava, ele era só o soldado mesmo que consertava as coisas assim, uma coisa assim. Isso. E aí depois ele foi trabalhar no Nestlé, né? Que foi onde ele ganhou o apelido dele de Curruíra, que todo mundo chama ele de Curruíra. Exatamente. O Leandro, meu sogro, já apareceu aqui no canal no episódio 007, ele falava que o São Mariano tinha um Fusquinha e ele andava com uma costeletona, assim. Eu falei, o seu Mariano fazia isso? E aí descobri que é verdade, ele tinha um Fusquinha e andava com costeletona. E ele E, adorava ter carro de cor diferente, né? sim. O carro dele tá comigo até agora. Ele tinha também um daqueles Fiat quadradinhos, sabe? O poçante que ele chamava, né? Aquele Fiat quadradinho branco, assim. Você tinha que entrar do lado do motorista primeiro, porque se você entrasse no passageiro e batesse a porta, aí você batia no motorista, a do passageiro abria. Sempre. Sempre. A do motorista não acontecia isso. Se tivesse fechada, a do passageiro batia, não acontecia nada. Então, senão o carro nunca ia fechar, né? Também. E o seu Monarca, ele tinha um carro diferente, né? Sempre tinha os carros diferentes. A mamãe não falou que ele tinha um carro que o banco era laranja. E aí ela Ah, morria de vergonha de passear com é de couro, né? De couro laranja. ele. Era alguma coisa assim. Mas aí faz muito tempo. Não é couro, né? Porque couro não tem como pôr cor. Era uma imitação de couro, né? É. Era o couro sintético. Bom, eu vou mandar foto do Mariano Móvel para vocês verem, que foi o último carro que ele tinha, que ele colocava uma bateria. Olha só, ele colocava a bateria que não era para o carro, né? A bateria era muito mais fraca, por isso que o carro vivia morrendo. E também era o carro que era lavado com um jornal e um pote de sorvete de água. Exato, é esse tanto de água que ele usava. Era um jornal com um pote de sorvete de água. Era esse tantinho ele limpava o carro inteiro. E Até por ficava. dentro ele limpava. Oi? Você lembra se ele limpava por dentro também com o jornal? Não lembro. Acho que não, era só por fora. Seu Amar era um homem de gostos peculiares. Ele gostava muito de ver os Trapalhões, né? Que ele, nossa, Giovanni, você, por favor, coloca uma foto dos Trapalhões. Ele adorava ver. Nossa, ele gostava muito. A série, tanto a série quanto os filmes, né, dos Trapalhões. Ele ria, mas muito. Muito. Muito mesmo. Ele aposentou pela Nestlé, né? E ele tinha acesso até pouco tempo atrás. E Nestlé, assim, ela tem um histórico de tratar bem os funcionários idosos, é muito bom o negócio.
Eu ia nos almoços com ele. Ele era tão humilde, ele era tão bonitinho, ele chegando lá, e aí tinha um pessoal cantando. Aí ele chegou o pessoal e falou assim: Ô, gente, fala pra eles bater palma, meu. Fala pra eles bater. Ninguém bate palma, fala pra bater palma. Tão engraçado. Eu lembro que seu mamá também, quando a gente era. Quando a gente ia ajudar ele a pintar a casa, você lembra, Gabriel? Eu lembro. O Tato ajudava com as paredes e eu pintava os rodapé. Aí eu ia lá pintando o rodapé tudo bonitinho ali. Nossa, não precisa tudo desse capricho não, Júlia. Na verdade, ele me chamava de Toca. Nunca esqueço. Coisa mais fofa. A gente chamava de Luca também. Bom, seu mamá, por que nós chamamos ele de seu mamá? Seu Mariano, né? Seu Mariano, Antônio Mariano da Silva, né? Uhum. Nós chamamos ele de seu mamá. Por causa do seu Madruga, que ele também gostava muito do Chaves. Gabriel, a gente pega aí o Chapolin pra gente mostrar esse Chapolin fofinho que tem no cenário do canal. Olha o Chaves ali em cima também, no fundo do cenário do gabinete. Ah, Gabriel, olha você tem que. que, não se esqueça, você tem que falar sempre pra você aparecer. Ah, é verdade, tem que falar, ó. Aqui está Chapolin. Olha o quadro no fundo, aponta o quadro. Ah, onde? Tá lá em cima, aqui, ó. Do Chaves, que a Gabi fez. Ficou A lindo Gabi esse fez. quadro. Nós já, E nós já já, mostramos, inclusive, a cara do seu mamá nessa foto. tá mesmo? E o zaço do Tarzan. Ele Não, adorava o Tarzan quando ele era criança. Calma aí, Gabriel. Fala aí. ah, tem uma, inclusive, eu não sei se já podia falar isso, né? Mas ele contava pra gente que ele gostava tanto do Tarzan que ele ia brincar nas árvores e aí ele ia balançando nos cipós, assim, essas coisas, brincava de Tarzan. Aí uma vez ele foi balançar num cipó, era uma cobra. Aí ele puxou a cobra. Mas enfim, ele tá. Deu tudo certo, né? Não picou ele. Tá tudo. Era muito engraçado. Você lembra? Ele fez isso no clube também, depois de velho. Ele grudou num pedaço assim, da árvore. E aí, eu claramente estava brincando na roda do clube lá de Porto, né? E aí, eu do nada, eu assim, tá, que isso? Aí, seu Mariano lá com um pedaço de galho na mão, assim, caído no chão. Aí, eu fui tentar pendurar. Caramba, quanto. Mas eu era pequena ainda, né? Tem muito. E, nossa, foi tão engraçado esse dia. Então, assim, era muito engraçado a história do seu mamá. Então, ele gostava do Tarzan, né? Ele adorava. Eu lembro que a gente foi assistir o filme do Tarzan junto. Que mais que ele gostava bastante, que ele adorava? O... Eu acho que ele, não lembro se ele viu Fantasma. Eu lembro que eu fui na exposição de carro antigo do Leandro, né, meu sogro, e aí tinha um gibi do Tex lá. Eu comprei e falei, não, o seu Mariano gosta de faroeste, porque ele adorava faroeste. Ele tinha até uns livrinhos, né? Ele tinha aqueles livrinhos de faroeste. Giovanni, você, por favor, pega a foto desses livrinhos de faroeste. Eram uns livrinhos vagabundos, assim, sabe? Era muito vagabundo. Mas pega aí um Tex gabinete pra mostrar. Eu peguei vários, na verdade. Deixa eu catar Ah, qualquer um. ainda bem que você pegou. Ó, Aí, mostra aí. a gente falando pra aparecer, né? Tex. Inclusive, esse aqui é a cara dele, essa capa, ó. É, ele adorava filme de faroeste, né? Ele adorava. Clint Eastwood nem se fala. Eu lembro que eu cheguei uma vez e ele tava vendo o filme do Clint Eastwood, só que não é de faroeste. É um que ele é um agente do FBI, uma coisa assim. Não lembro, não sei o nome desse filme. Depois eu preciso pesquisar. Mas ele. E era assim. Eu lembro quando eu era pequeno, ele falou assim: Você quer ver o filme da Anaconda? Aí eu falei assim: O que é isso, vô? O que é isso, vô? Aí, é o filme da cobra e tal. Assim, nossa, eu lembro daquela minha mente de criança, eu lembro claramente da imagem que eu tive. Foi uma imagem tão pura e inocente, tão feliz. Era uma imagem tão pura e inocente de uma cobrinha feliz. E aí eu vi o filme. Acho que é por isso que eu tenho trauma de cobra até hoje. Eu fiquei tão assustado. Mas tão Tadinho. assustado. Tão assustado. Coisa de seu mamar, né? E assim, ele era engraçado. Ele andando na rua e aí sempre tinha alguém conhecer. Sempre. Toda vez. Parecia um político, né? Para pra falar oi, para pra falar oi. Toda hora para pra falar oi. Toda hora. Mas era sempre pelo apelido de Curruíra, né? Sempre chegava e falava, ah, Curruíra. Sempre.
Ele levava você também na aula de ginástica, né? Não, não é ginástica, é Ele também levava na de ginástica. De balé, de jazz, de tudo. Mariana, ele tinha muito problema com bebida e cigarro. Muito problema. Tanto que uma vez Renatinha e Chefia chegaram, inclusive depois nós vamos explicar de onde veio esses apelidos. Então, meus pais, né? Eles chegaram em casa, ele tinha tomado uma garrafa inteira de vodka, uma coisa assim. Ele estava dormindo e eu brincando sozinho, criança, muito criança, brincando sozinho acho que na sala. E meu pai ficou muito bravo com ele. Falou assim: se o senhor não parar de beber, nunca mais o senhor vai poder ver as crianças. E aí foi por isso que ele se sentiu incentivado a parar de beber. Essa é uma história muito boa. A tia Dora me contou isso. Tia Dora, também saudades da tia Dora. E aí ele foi fazer tratamento, né? E assim, ele fez tratamento e era engraçado que depois do tratamento ele sempre comprava cigarro. Aí ele falou, ficou preocupadíssimo. Falou: pai, você tá fumando de novo? Ele falou assim: não, eu dou para meus irmãos, porque um dos irmãos dele é morador de rua. E ele sempre dormia no carro do seu mamá, né? O seu mamá era muito bondoso, ele deixava ele dormir lá. Que é irmão, né? Também tem que cuidar do irmão. E aí ele sempre comprava cigarro para dar para ele. Sempre. Um maço de cigarro ele dava, sempre. Ele andava com baralho no carro, um maço de cigarro e uma revistinha de palavras cruzadas para fazer enquanto ele esperava a gente chegar de algum lugar. E Ai, ele. Fala, Gabinete. mas o vô ajudou muito o irmão dele. Hoje em dia ele tá bem melhor. E ele mesmo fala que ele deve muito ao vô. De tanto que realmente. Seu mamá. E aí a gente não explicou por que ele chama seu mamá, né? Começamos não explicando. Bom, seu mamá é porque tem aquele episódio do Chaves que o seu Madruga fala assim. Tem duas versões do episódio, né? Acho que tem duas dublagens até. Que aí é o dia que chega a Glória e a Paty, porque tem duas Patys na série. A primeira, que é uma modelo, que ela é muito ruim, a atriz. A gente já falou disso aqui no canal, muito ruim. E aí, tem duas versões. Uma que ela pergunta, ele pergunta, como que é seu nome? Ela, Glória. Aí ele, com toda razão. E aí, e aí ela fala assim, e o seu? Aí ele, o meu é Madruga, mas pode me chamar de Mazinho. E tem um que ele fala, pode me chamar de Madruguinha. E aí ficou seu mamá, porque eu acho que, porque na minha cabeça era seu mamá também. Não, é Então porque eu acho que ficou, tem um episódio que ele fala, mas as moças me chamam de mamá. mamá. E aí o seu Mariano, então ficou seu mamá, por causa do seu Madruga, que também era má. Então ficou porque era assim, né? Seu Mariano e as moças, era sempre assim, né? Esse negócio. Mas era bonitinho de ver ele com a dona Guigui, era bonitinho. É Depois que a gente vai verdade. contar uma história muito triste, vamos contar então da outra parte. Esse problema da bebida, então ele parou esse problema. Ele até virou evangélico e tal, uma coisa assim, Uhum. na época que ele parou de beber. É, ajudou muito ele. E nos últimos, assim, 10 anos da vida dele, ele foi outra pessoa, porque ele não bebia, não fumava de jeito nenhum. Sim. E assim, sempre tinha uma história engraçada com ele. Eu lembro quando eu era pequeno com o Igor, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Você lembra desse dia, Gabriel? Eu tava comentando com o Igor ontem, a gente sempre dá risada desse dia. Do dia que a gente se escondeu na banheira, eu e o Igor, na banheira lá da chefia. Aí você tava procurando a gente, não achava. Aí, aí ele chegou pro vô e falou assim: vô, o Tato e o Igor sumiram. Aí ele, ah, é? E agora? E ligou a TV e foda-se. Ele ligou a TV e foda-se. Eu não lembrava disso, não. Foda-se. Ele ligou a TV e foda-se. Nossa, muito engraçado. E foda-se. Ah, mas enfim. Tinha essa história. Teve o dia que ele foi no banheiro, foi fazer suas necessidades no banheiro de baixo, aí o descarga estava quebrado. E ninguém avisou ele, esquecemos de avisar ele. E ele usou o banheiro. Aí, a hora que nós avisamos, já era tarde demais. Aí eu falei assim: vô, como é que você fez para tirar da privada? Aí ele falou assim: ele fez nada, ele só fez um sinal assim.
Ah, não. Ah, não. Ai, Teve meu também Deus. a vez do Léo Baldin, que a gente foi nadar em casa, né? Casa tem piscina, né? E ele falou, Léo, você sabe nadar? Aí ele, sei. Ah, então tá bom. Aí ele pegou, o Léo pulou na piscina e fez assim, tchum, afundou e foi lá pro fundo. Aí o seu Mariano teve que puxar o Léo. Ai, ai. Por Ah, falar em nadar, você lembra? O que foi, Gabriel? mas foi assim que ele ensinou a mamãe a nadar. Tacou ela na piscina e falou nada aí. Exato. E aí, a hora que ela quase morria, ele ia catar ela, né? Não sabe o quê? Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. E assim, o seu Mariano, ele gostava muito de ir em casa. Ainda mais depois que a gente começou a ver uma coisa. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente assistia de noite, quando ele queria jogar baralho com os amigos dele, né? Só que ele ficava com a gente, principalmente no carnaval. Eu adorava quando tinha carnaval, eu ficava em casa, porque eu não gosto de carnaval, né, gente? Renatinho tem lá o bloco do Boi Infanto Juvenil, né? Que ele ajuda lá a cuidar do bloco, não é só ele, como muita gente pensa, não é só ele. E aí ele ia com chefia, a gente ficava sozinho. Aí vinha o seu Mamá ficar com a gente. Seu Mamá ia ficar com a gente. E aí, e aí a gente via Chapolin, porque passava Chapolin tarde da noite no Cartoon Network, acho que umas 10 horas. Eu falava, vô, vamos assistir. Aí ele ia assistir, que ele gostava também do Chapolin. E aí a gente ia assistir, e aí ele ia embora jogar com os amigos dele. Porque ele ia jogar 1 hora da manhã, era 1 hora da manhã ele ia jogar. Ficava até tarde jogando. E, então, assim, tem essas memórias do seu amado ali assistindo o Chaves, da gente assistindo o Tarzan. Então a gente sempre gostou de ver coisas junto. E eu falo que ele era um nerd depois de velho, porque depois de velho, eu comecei a assistir Arquivo X. Giovanni, por favor, manda uma foto do Arquivo X aí. Nossa, Ah, ele adorava. Ele adorava Arquivo X. Adorava, adorava. A gente assistia junto, nós assistimos tudo o Arquivo X junto. Tudo. Nossa, ele gostava muito de Arquivo X. E aí nós começamos a assistir, só que aí nós tivemos que parar porque saiu da Netflix. Nós ficamos tão putos quando saiu da Netflix, tão puto. E a gente assistia Arquivo X e a gente era bom que era sempre histórias separadas. Eu percebi que ele gostava mais de séries com histórias separadas. Porque eu também, hoje em dia até prefiro, porque aí você não tem o esquema de pirâmide da Marvel, de ver 300 milhões de coisas. Vai tomar no cu, Marvel. Deixa aqui o nosso hashtag. Giovanni colocou, vai tomar no cu o esquema de pirâmide Marvel. Bom, não tinha esse esquema de pirâmide aí que você tinha que ver 300 outras coisas para ver uma coisa. E que às vezes nem é tão bom assim. Então, era sempre uma história por semana. Tinha uma história geral, que também era boa, mas você podia ver histórias separadas. Então, ele gostava muito, mas muito mesmo. E a gente via. Tinha dia que falava, vamos assistir 45 minutos. E ele assistia 3 episódios, a gente assistia 3. Ele que pedia às vezes, ele falava, não, põe mais um, manda mais um, dá tempo, manda mais um. Então tá bom. E a gente assistia. Aí a gente parou de ver Arquivo X, né? Aí teve até o ano novo que a gente brincava, porque ele queria ver a Scully de biquíni, né? Que a Gillian Anderson, a atriz, ela fez The Fall recentemente. Ela parou de fazer série porque ela acho que ela não tinha tempo com a família dela. Ela fez American Gods, fez se vestiu até David Bowie, ficou incrível, ficou igualzinho. E aí a gente brincava, né? A gente colocou numa bexiga de ano novo. Mais Scully de biquíni esse ano. Você lembra? Muito bom. E Mano, velho. não, eu queria falar que a gente sempre fazia isso com coisas que a gente queria pro outro ano, desenhava em bexiga, e aí, nossa. E aí o que acontecia? Aí paramos de ver Arquivo X. Aí eu fiquei naquela, o que eu vou ver com o seu mamá? O que eu vou ver com o seu mamá? E aí o que nós começamos a ver? Uma das melhores séries, talvez a melhor série britânica que exista, Doctor Who. Eu assistia com ele e assistia com a Gabi. Nossa, saudade de assistir Doctor Who com ele. Nossa, ele gostava muito. Ele assistiu toda a série atual, gente. Toda a série atual ele assistiu. A gente assistiu junto. Toda a série. Eu assisti já 3 vezes Doctor Who, a série atual. 3 vezes. E ele assistiu tudo comigo, a série atual. E aí, o que a gente fez? Depois de terminar uma série atual. Ele gostava, porque nós começamos a ver aquele primeiro episódio dos Nestine, sabe? Que é uns manequins assim. Pra quem já assistiu o primeiro episódio do Doctor Who, vai achar muito estranho, mas é isso. Doctor Who é uma piada muito engraçada.
uns manequim que ganha vida e sai atirando nas pessoas. Aí falou assim, gostou, vô? Aí, não sei. Pô, mais um. Aí nós vimos o outro. Aí falou, agora eu gostei, sim. Aí nós começamos a ver Doctor Who inteiro. Então ele adorava Doctor Who. Ele adorava. Gostava muito de Doctor Who. E aí a gente assistiu Doctor Who. Aí acabou a série atual, né? Nós paramos. Pra vocês terem uma ideia, a gente parou na primeira temporada da Jodie Whittaker, que é a 13ª Doctor, que, vou falar, ela é muito boa como Doctor, mas a temporada, horrível as histórias. Tem algumas que se salvam ali, mas a maioria é horrível. Bom, aí nós paramos, falei assim, e agora, o que nós vamos ver? E se a gente tiver a série clássica? Vocês sabem, né? Série clássica, 26 temporadas. Falei assim, não, mas vamos ver a melhor parte. O quarto Doctor. Vamos ver o quarto Doctor. Tom Baker, maravilhoso. Eu investi de quarto Doctor a Comic Con, já vamos falar disso. Incrível. E ele adorava o Tom Baker. Porque o Tom Baker, ele tem um sarcasmo inerente nele, mas é tão bom. Eu lembro de um dia que a gente estava assistindo, e é desses manequins também o episódio. Não é a mesma raça de bicho, é outra coisa. É uma terra. Como fala, Gabinete? É uma terra artificial que eles criaram para testar uma bomba. E aí ele gostava muito, tinha frases incríveis do Tom Baker, o Tom Baker falando assim, tipo, os caras prendem ele assim num poste e aí colocam uma bomba. E aí, tipo, dá 1 minuto para explodir a bomba. E aí os caras vão embora. Aí o Tom Baker fala uma frase incrível, que ele fala assim, bora, por que vocês não ficam mais um pouquinho? Assim vai todo mundo embora junto. Muito bom, muito bom. E nesse arco, né, que era de arcos, tem uma cena que ele tá fugindo dos manequins com arma na mão, e o seu marido cagou de dar risada. Nossa, mas ele tossia. Eu achei que ele ia morrer sem ar naquele dia. Porque ele tossia tanto, mas tanto. Porque o Tom Baker tá fugindo, aí ele cai de um lugar alto, se enrola, e aí ele para, ele faz uma cara de decepção, na hora que ele vê que o cara tá apontando a mão pra ele, assim, e a mão é a arma, né? Tá apontando a mão pra ele, e aí o Tom Baker faz uma cara de decepção, e ele fala assim, esse dedo tá carregado? Nossa, mas ele deu tanta risada. Tanta risada. Nossa, ele tossia de dar risada. Eu tive até que parar o episódio de tanta risada que ele deu. É tão engraçado, gente. Eu não sei fazer igual o Tom Baker. Nossa, ele é tão bom. Ele é tão foda de Doctor Who. É tão foda que ficou 7 anos em Doctor Who e só parou que um filho da puta fez ele parar. Nossa, e o seu marido adorava o Tom Baker. Ele era muito engraçado. O dia que um cara... tem um episódio também que o Tom Baker vai ser queimado vivo. E aí chegam uns caras e falam, não, para com isso. E aí o Tom Baker fala, vocês vieram pro churrasco? Nossa, muito bom, né? Ele era muito engraçado, o seu Mariano adorava ver. E aí depois que acabamos as temporadas do Tom Baker, eu falei, pô, quer ver desde o primeiro? Ele falou, tá bom. Aí nós começamos a ver a clássica. E a gente viu, só que não deu tempo de terminar, né? Porque aconteceu tudo aquilo, mas vamos contar mais histórias do seu mamá. O que mais, gente, que você lembra do seu mamá? Como quando ele catou uma cadeira de criança, assim, aleatória, que ele achou no lixo. E aí ele transformou num balanço pra mim. E ele colocou na garagem dele pra eu balançar. Ou o chinelo também, que ele também catou do lixo e deu de presente pra avó. Falou que ia dar de presente pra ela. Não, ele zoou, né? Ele catou o chinelo tava estourado, gente. Era um pé, não era nem os dois, era um pé estourado. Aí ele chegou e falou, tem seu presente de Natal. Não, essa foi muito boa. Como ele sempre sumia, tipo assim, ele tava aqui, do nada ele não tava. No zoológico de São Paulo. Ele era ninja, porque ele desaparecia, né? Era engraçado. Era ele desaparecia muito... mesmo. Você lembra quando a gente foi no zoológico de São Paulo? Largou a dona Guigui pra trás e foda-se. Não, a gente tava andando, aí a gente, cadê o vô? Aí a gente olha, ele tava em cima da ponte. Tava voltando, né? Ele tinha ido ver os bichos e falou assim, bem, você fica aí que daqui a pouco eu volto. E sumiu. Não, foi muito bom. Mas tem umas coisas assim que fica, tipo, que tinha um cavalinho de madeira que toda vez quebrava, ele sempre arrumava pra mim, porque toda vez que eu ia lá na casa dele, eu brincava com o cavalinho de madeira e toda vez quebrava. E aí ele ia lá e arrumava, toda vez. Vamos então falar do gambiarra, aproveitar que você falou disso. Né? Você lembra do banquinho dele, o banquinho de pesca? Era o banquinho que ele usava pra tudo, gente. Acho que eu sei. Eu sentava naquele banco e não conseguia levantar. E eu era menor, não conseguia levantar. Era um banco minúsculo. Sabe o que ele fazia? Era muito baixo. Ele pegava assim, ele colocou prego em cada ponta do
do banco, e aí ele amarrou. Como que chama a linha de. É linha de pesca, né? Ele amarrou É, linha de pesca um monte de vezes assim para prender o banco no lugar para aguentar o peso de todo mundo. Então ele fazia assim, aí o banco ficou uma bola de linha de pesca, assim. Esse banquinho. ele Era usava. engraçado. Não era o banquinho que ele apoiou também aquela campainha pra chamar quando ele tava da avó? Sim. Ele estava reformando a casa do fundo, porque a casa dele é dividida, né? A casa do fundo aluga, porque ele dividiu. Acho que o vô da chefia, porque a casa era do pai da dona Guigui, né? O vô da chefia fez uma casinha para ela morar. Ela só fechou o terreno ali e separou numa casa. E aí, ele estava reformando ali. Só que isso é pouco tempo atrás. A chefia não mora lá faz muito tempo, né? Ele estava reformando porque tá alugando essa casa, né? E a gente estava ajudando, a gente sempre ajudava. E aí ele estava reformando e aí o que ele fez? Ele fez uma gambiarra, ele pôs uma campainha, aquelas vagabundas, sabe que compra um xiguilim? Aquela que você aperta o botãozinho e toca. Ele pôs uma campainha, pôs um fio até o. E era de fio a campainha, não era nem aquelas de longe, assim, de se apertar, era de fio. Ele pôs o fio até a casa do lado, assim, passou pela cozinha, ele foi até a casa do lado, e a dona Guigui ficava lá, porque a dona Guigui, ela, quando era mais jovem, ela cortava cabelo, e aí, por causa disso, o braço dela atrofiou de tanta força que ela fazia. Agora ela tá idosa, né? A dona Guigui também é mimada, né? Então é, então ela tem sempre o drama. E ela ficava sentadinha lá. E aí a campanha ficava do lado. Aí a campanha tocava e fazia o mesmo barulho que ela fazia. Bem! Bem! Era incrível, parecia que a campainha falava do mesmo jeito que ela. Exato. E eu lembro que ela falava, eu lembro que ela falava, bem! Bem! E aí eu fazia, bem! Bem! Aí ela, ah lá, ele tá me remedando, bem! É muito engraçado. Era muito E os engraçado. papéis? O papel que a gente sempre queria desenhar na casa dele e o papel que ele dava pra gente. Era sempre uma conta. Era uma conta que ele deixava pra gente desenhar. Ele pegava, dava conta pra gente desenhar. Aí tinha umas canetas diferentes lá, né? Que ele sempre tava com uma caneta no bolso para ele poder fazer a palavra cruzada dele. Palavra cruzada não, que ele não gostava. Ele gostava Gostava de palavra cruzada também. A dona Guigui que não gosta. Ele gostava de palavra cruzada e caça-palavras. Aí ele Aham, fazia. ele era mais palavra cruzada, a avó que é caça-palavras. Sim. E aí ele ficava no banheiro muito tempo, né? A dona Guigui disse: seu vô vai nesse banheiro com essas revistinhas, esquece do mundo. Ô, você lembra da vez que ligaram falando que ele tinha sofrido acidente? Ah, é. E aí, foi Ó, assim, teve duas ocasiões. Você vai contar qual, Gabinete? Conta uma que eu conto outra. não, Foi tá, duas eu vou ocasiões. contar. Não, não é essa, a última mais recente. Eu vou contar aquela outra. Pode ser? Você conta essa, pode ser. Então, aqueles caras que gostam de passar trote, sabe, pra ganhar dinheiro em cima das pessoas e tal, ligou e falou pra minha avó: Ah, seu marido sofreu um acidente aqui. Aí sabe o que que ela fez? Ela perguntou. Não, Ela calma. Você tem que explicar, Gabriel. Tem que falar. A dona Guigui era desesperada. Qualquer é coisinha, desesperada, ela vira um mundo. Ela é desesperada. ela é muito desesperada. Aí ela ficou desesperada, como sempre, né? E aí ela perguntou: Ah, é um golvinho? Ela perguntou pra ele. Ela foi muito na inocência. Aí ele falou, é um golfinho. E ela ligou aqui desesperada, assim, falando pra gente: Meu Deus, seu pai sofreu um acidente, Luciano. Aí a hora que foi ver, o tempo todo que ela achou que ele tava fora de casa, ele tava no banheiro. É verdade. Porque. E ela foi toda, ao invés de perguntar, era um carro verde, né? Aí o cara fala, sim, então foda-se, não é. Mas não, a Não, dona Guigui ela é desesperada. perguntou certinho. A dona Guigui passa, a dona Guigui passa, a dona Guigui pega esses trote. Ela sempre pega nesses trote, porque ela é muito ingênua, muito boba. E aí ela. E aí tem uma vez, mais recentemente, que ele foi comprar lanche. E aí ele gostava de ir lá pegar lanche. Chama Sartório ali também, né? Apesar de ter o Sartório lá embaixo na avenida, ali também chama. Ele chamava de Sartório, né? Não, Ele chamava. chama Saboroso. As pessoas geralmente conhecem o moço como Japão, mas ele falava de Sartori. Sim. Deve ser o sobrenome dele também, né? Por isso que ele chamava Sartório. E aí ele ligou assim, ligou pra dona Guigui pra avisar que ele tava pegando lanche. Aí falou assim, ô bem, tô pegando lanche e já vou pra casa, viu? Aí a dona Guigui, não, o mais engraçado é o tempo de reação, né? Ok.
Aí ela liga lá em casa desesperada. Fia, pelo amor de Deus, seu pai tá na ambulância. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Primeiro, o tempo de reação dela. Primeiro de tudo, o tempo de reação dela. Segundo, seu Mariano com certeza ia ligar. Ô, bem, eu tô só aqui na ambulância, eu tive um ataque cardíaco, meu coração parou, mas já tá ficando bom, viu? Tô tranquilão. Meu Deus. Aí ela deixou a chefia precisou ir na ambulância mesmo nesse dia. Porque, olha, ela passou mal, ela teve crise de pânico nesse dia. Ela travou a boca dela e não era nada, ele só tava pegando lanche. Porque a dona Guigui entendeu errado. Seu pai tá na ambulância. Ela confundiu, tô pegando lanche com eu tô na ambulância. A gente não entende até hoje como isso aconteceu. Essa história era boa, Mariana. Coitada da minha mãe, ela não conseguia falar. Meu avô fica tão bravo com a minha avó. Nossa, mas ele ficou bravo, hein? Seu Mariano ficou bravo. Que a gente foi pescar e uma senhorinha ficou dando em cima dele, falando: Nossa, que peixões que você pegou. Essa foi muito boa também. Peixões? O vô adorava pescar. Nossa, ele levava a gente, levou uma vez a Pink pro clube, ela ficou latindo pro peixe. Conta. Nossa, essa história é engraçada, hein? Não pode entrar com um cachorro no clube. Não pode! E a gente entrou mesmo assim. Aí a gente tava lá pescando, ele pegou um peixe assim bem grande, né? Quase do tamanho da Pink. E aí o peixe ficava pulando. E aí ele parava e ela ficava quieta. Aí a Pink, né, gente? A Pink já apareceu aqui no canal. Ela é um Shih Tzu pequenininho. Ela é minúscula, é um bebê. Ela é menor do que Shih Tzus normais. Shih Tzus normais são maiores que ela. É. E ele adorava a Pink. Nossa, porque a gente ia viajar. E aí a Pink ficava aí, né? E ele vinha tratar dela. Então, assim, ela amava ele. Porque, como diz a dona Juju, pra ela, o dono dela é o seu Mariano. Não é pra ninguém, é o seu Mariano. E tanto era que uma vez, quando a gente foi trazer o carro do seu Mamá pra casa, isso é uma história triste, gente. Vocês estão preparados para ficar com dor no coração? Ela amava tanto o seu Mariano. Ó, vou explicar por quê. Primeiro, porque ela era mimada lá na casa dele, né? Porque ela ficava na casa dele porque ele tinha dó que ela ficava sozinha, né? Aí ele levava pra casa dele. Toda vez. Não dava um dia sozinha aqui, porque a gente ia viajar, ele já catava ela. E a avó também. A avó fazia, ele vinha aqui catar ela. E levava ela pra casa. A dona Guigui mandava também. E aí, ele pegava a Pink, largava ela dormindo no sofá, deixava ela dormir do lado dele, era bonitinha, ela se enrolava no tapetinho do lado dele pra ficar perto. Nossa, era tão fofinho. Ela seguia ele em tudo, né? A Pink seguia ele em tudo. E aí... Ele chegava aqui em casa, ele virava a esquina, a Pink já começava... Já ficava desesperada, né? Desesperada que queria. Aí ele chegava em casa, o que ele fazia, Gabrielete? Ele dava tipo aquele grito dele. Mas primeiro que a porta do carro. Sim, batia a porta do carro e a gente já sabia que era ele. Aí ele abria a chave, assoviava. Aí ele assoviava. Aí a Pink já desesperada. É seu marido! Aí ele chegava nela e fazia Pink, fazia o carinho nela. Aí ele fala, tá bom, agora vai deitar, vai deitar. E ela desesperada. Ele chegava e aí tinha o portãozinho. Ele catava ela pelas duas patas, assim, levantava ela, porque ela pulava muito alto na hora que ele chegava. Aí ele catava ela no ar, assim, e aí ele fazia carinho nela, depois colocava no chão e mandava ela deitar. Exato, era muito engraçado, era tão fofinho. E o dia que ele catou o bolo? Ele tava comendo bolo, acho que foi dando um pedação de bolo pra ele. Ele não comia muito. Ela deu um pedação de bolo pra ele. E aí ele não aguentou. E aí o que ele fez? Ele comeu metade do pedaço, sobrou um pedaço. A Pink tava do lado. O que você acha que aconteceu? Ele abaixou a mão assim, não deu nem tempo. Bom, foi embora. Ninguém viu, só eu vi. E a... Muito engraçado. Então, a história do grito, né? Por do grito, lembrei de uma boa. A gente foi assistir o primeiro episódio da Jodie Whittaker no cinema. Eu lembro claramente desse filme. Eu, ele e o Emílio. O Emílio do Filmes que a Gabi não quer ver. E aí, uma cena mó triste, que a mulher morre, assim, e tal.
todo mundo triste. Aí ele fez aquele gritinho dele que ele sempre fazia quando ele explica, sabe? Aí o Emílio ficou vermelho segurando a risada. Nossa, foi tão engraçado. Nossa, era muito bom. E o que mais que tinha de história engraçada pra contar? Eu tinha pensado em uma, esqueci. Você ia contar triste. Não. Qual atriz? Ah, da Pink. É. Então, aí a gente foi trazer o carro do seu mamá pra casa. E aí foi triste porque ela fugiu. Ela abriu o portão, ela fugiu. E aí o carro entrou e ela veio assim, numa esperança de ver ele, porque fazia tempo que ela não via ele, né? Porque ele tinha falecido já. E aí ela veio numa esperança. E a tristeza dela, na hora que ela viu que não era o seu marido dentro do carro. Nossa, foi o dia mais triste da minha vida. Um dos, talvez. Nossa, que dia triste. A Pink, Porque eu nossa, gosto. ela veio assim, muito feliz. Ela veio muito feliz, gente. Você não tá entendendo? Muito feliz. Muito feliz, que era o barulho do carro que ela conhecia. Ela veio tão feliz. Aí o carro parou, desceu e não era o seu mamá. O rabo dela até parou de balançar na hora. Não é que ela ficou triste de ver a gente, ela ficou triste de não ver ele. E aí o rabo parou de balançar na hora e ela foi lá pra. Foi muito triste. Muito triste esse dia. Eu fiquei tão triste. É que o vô sempre vai ser o dono dela, né? De verdade. Ele é a dona Juju, né? Que é a dona Pink, outra dona dela. Uhum. Nossa, e ele vinha almoçar com a gente, né? E ele falava, quando acabava o peixe, que ele falava que ia usar o peixe para pentear o cabelo. Aham. Ele ia no barbeiro, né? Cortar o bigodinho e o cabelinho dele, que ele não tinha muito assim em cima, né? Ele tinha. Era escuro o cabelo dele, mas era pouco aqui em cima, né? Era muito engraçado. Ele penteava aquele cabelinho assim dele, era muito engraçado. Lembrei. Sabe uma boa também, uma das últimas? O dia que a dona Guigui, muito frescurenta, a dona Guigui, muito mimada. Ela ganhou um monte de sapato. Se dói um pouquinho o pé, ai, nossa, que dor no pé. Aí ela nunca usava, uns 20 sapatos. Aí ele pegou, pôs tudo numa sacola e falou assim: aí, bem, seu presente de aniversário. Ela, nossa, bem, quanto sapato, que coisa linda. Aí ela chegou, a chefia chegou outro dia e falou: mãe, por que você tá usando esse sapato velho aí? Ela falou: seu pai me deu, não tá velho, não, olha, tá bonito. Aí ele começou a dar risada e contou que ele tinha pego um sapato velho dela e dado pra ela, que ela nem lembrava. Eu não lembrava do sapato. Ai, foi muito bom. Nossa, eu dava risada, hein? Eu dava risada. Ai, ai. Enfim, que mais que tinha de engraçado? Ah, o dia que ele foi. Ah, nossa, lembrei de duas coisas. No cinema daí de Porto. Primeiro, uma rápida. A gente foi assistir o Hobbit. Aquela porcaria. Na época eu gostei, né? Mas ele ficou. Você viu que ele tava sentado assim? Ele, pô, esse filme não acaba mais? Eu falei, vou, tem 3 horas e meia. Ele falou, o quê? Eu falei, bom. É o Hobbit. E eu adorando, né? Eu era muito menor. Eu fui assistir quando saiu no cinema de Porto, né? Que é sempre 1 ou 2 meses depois do cinema liberado, preparado para passar. E aí teve uma outra vez que ele estava no cinema de Porto, ia passar os Três Mosqueteiros. Eu não fui com ele porque a gente ia comer pastel na praça. Aí nós passamos no cinema, tava ele lá comprando ingresso. Eu falei, vô, o que você tá fazendo? Ah, vou ver o filme. Mas só tem você? Ele falou, ah, só tem eu, vai passar a sessão só pra mim. Eu falei, vô, pra quê? Não, vamos lá na praça, amanhã a gente vem ver os Três Mosqueteiros. Amanhã vai ter sessão? Vai, se quiser a gente até compra o ingresso de amanhã. Ele falou, ah, posso devolver? A moça deixou devolver. Na verdade ela só trocou, acho que pro outro dia, né? Aí nós compramos um, falei, amanhã a gente vem, vô. Aí a gente foi no outro dia, mas é tão bonitinho ele indo sozinho ver no cinema E quando ele ia ver nossas apresentações de violino, de piano, ele ia de pijama por baixo, né? Ele falava, ah, tô com frio mesmo, não tô nem aí, tô velho, tô com frio. Aí ele ia com aquela jaquetona, né, dele de couro, preta, e aí ele tinha uma cabecinha muito pequenininha, né? Ele era pequenininho, todo pequenininho. E aí não tinha boné pra ele. Ele comprou um boné de criança com lanterna verde desenhada assim. Não, foi muito bom. A gente tem esse boné até hoje. É maravilhoso. O Gabriel, esquecemos de mostrar o negócio do Arquivo X, né? É, ó, tá aqui. Eu gostava dessa série. Nossa, ele gostava bastante. Mas eu peguei um Funko
Matt Smith. E um Dalek, né? Porque tem que... Exterminate. Ai. Aí eu peguei só esses, mas tem essas daqui também que são muito boas. E tem uma outra dessa. Aqui, ó. Deixa eu falar pra aparecer, né? Eu fiz exatamente esse desenho aí pra ele. Eu dei pra ele esse desenho. Eu dei esse e o pôster do I Want to Believe. Eu fiz pra ele. Eu dei até pra Gabi agora, que ele não tem mais. Mas eu dei pra ele pendurou no mesmo dia do lado do relógio que ele tinha na sala, né? Ele pendurou os dois, assim. Porque eu lembro que eu fiz um desenho. Eu lembro que eu fui fazer um. Não sei que desenho eu fui fazer. Com a aula de arte, uma tela. E aí eu comecei a misturar tinta. Sabe aquela coisa de criança misturar tinta? Aí saiu uma cor alaranjada, toda escrota. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu peguei, pintei assim, fiz uma cara laranja, fiz um bigodinho, um cabelo, aquele cabelo de Zacarias, assim. Aí eu falei, eu vou. Aí eu coloquei, para o meu vovô. Aí eu dei pra ele, ele tinha pendurado lá. Eu lembro que ele falou assim, ô Lucas, tô precisando fazer um retrato mais atualizado, meu, viu? Eu tô parecendo o Zacarias dele. Eu falei, não, vou fazer um desenho pra você. Aí eu fiz esse do Arquivo X. Não, e ficava do lado de um relógio que era seu pequenininho, não era? Uma foto sua pequenininho? Aí ficava lá do lado, assim, bem na sala. Era muito fofo. Mais uma. As gambiarras que ele fazia na casa dele, porque estão reformando a casa dele. E foi descobrir um monte de gambiarra que ele fazia. Muito. Pô, teve um lá que ele foi furar pra pendurar. Acho que foi pendurar o aparelho DVD embaixo da televisão dele. Aquela televisão pequenininha de tubo, era pequenininha. Na cozinha também tinha uma. Nossa, era uma cozinha pequenininha, era muito gostoso de ficar lá. E aí ele foi pendurar o negócio, ele furou, só que ele furou o cano d'água. E... ele furou o cano d'água, aí ele viu que começou a vazar, o que ele fez? Ele pôs um prego com um pedaço de madeira na ponta para tampar o buraco que ele tinha feito. Não é o do palito de dente? Hã? Não é o do palito de dente ou do palito de... Não, isso, é palito de dente, isso. E aí ele viu que tava dando infiltração, mas o que é isso? Que infiltração é essa? E aí era por causa disso. Calopsita. Ele falava, não vai matar a calopsita, não. Ele põe a calopsita na frente da Pink e a Pink apanhava da calopsita. Ela apanhava da calopsita. Se você pegar meu celular de novo, eu já tô cansado, tá? Da mãe. Seu filho da mãe. O dia que a gente foi pra Pirassununga, ele queria me levar no churrasco do pessoal da aeronáutica. Aí eu fui, sabe como eu fui? Com suspensório, camisa branca, suspensório vermelho e gravata vermelha também. Aquela gravata borboleta vermelha do Matt Smith. E eu fui com essa roupa. E aí a gente foi e a gente ficou procurando onde que chegava, onde que não achamos lá em Pirassununga. Aí falamos assim. Aí o Silmariano falou, lembrei de mais uma, que tem a ver com o São Carlos. Já sabe, cara. Você conta essa. Já sei qual é essa, muito bom. E aí ele veio aqui em Pirassununga e a gente ficou procurando, não achamos. Aí ele falou, vamos almoçar na cachoeira? Eu falei, vamos, já estamos aqui mesmo, né? Aí nós passamos e aí tinha um lugar para ir para lá. Só que eu falei assim, não vou contar não, vamos na cachoeira mesmo. Aí nós fomos na cachoeira almoçar. Eu e o seu mamá, foi bom esse dia, foi bom. Era muito gostoso fazer as coisas com ele, muito bom. É verdade. A outra. De São Carlos? Eu não sei se vou contar tão bem quanto você. Mas é porque tem a Sula, que é a madrinha da nossa mãe. E aí, ele falou pra Sula que ia levar ela num restaurante em São Carlos, não era? Não, num restaurante. Em São E Carlos. aí, em São Carlos. Só que, tipo assim, o restaurante... Peraí, deixa eu explicar. Antes de você chegar em São Carlos, na pista mesmo, tem uma rotatória pequenininha ali que você faz e você vai para a esquerda, tipo, vindo de Porto para São Carlos. Você vai para a esquerda e aí você chega nesse restaurante que ele queria. Só que uma placa é muito pequena. Muito pequena. É porque você imagina que vai ser em São Carlos, mas é na entrada de São Carlos, basicamente. Antes da entrada. Exatamente. Aí, ele se perdeu totalmente. Ele foi para outro lugar, levou a Sula, rodou São Carlos inteira e não achou. Aí nunca comeu. Mariana, eu não tô achando que a gente vai chegar nesse lugar. Ele falou, não, vai mais um pouquinho. Ele ficava, vai mais um pouquinho. Aí eles voltaram e foram comer na cachoeira, porque demorou muito. Aham.
Ah, e o dia que a gente tava no clube? O dia que a gente tava no clube? Pô, você me dá um dinheiro pra comprar uma coca? Ah, você vai tomar a coca? Vou, né? E depois você vai mijar ela. Vou, né? Então por que você quer dinheiro? Nossa, ele ia muito no clube, assim, porque ele adorava jogar com os velhos. E a piada? E a piada, hein? E a piada? E a piada boa? Fala, fala. Você sabe, o seu Mariano gostava de ir no clube apostar dinheiro. Né? Ele não tinha dinheiro, ele gastava tudo em jogo. É. Nos velhos da bote lá, ele gastava dinheiro lá. E aí ele gostava de ir lá. E aí toda vez, clube de campo, a gente fazia até a piada. Porque a gente falava do clube de campo, aí a gente falava, clube de campo? Clube de campo? Porque ele queria ir no clube de campo. Inclusive foi por causa dele que eu e a Gabi namoramos hoje. Porque eu menti pra chefia, falei que ia na casa da Raquel Chateaubriand. Um abraço pra Raquel, um beijo, Raquel. Beijo pra você. Beijo também. Raquel, nessa mentira, agradeço ela até hoje que ela ajudou nessa mentira. Seu Mamá me levou nas Palmas. Aí eu fui, e o seu Mamá ajudou a mentir que eu tava no Las Palmas. Aí eu fui na casa da Gabi. E outro dia também que a gente foi no clube, foi ele que me levou também, que eu falei, vamos no clube de campo? Clube de campo? Antes de ontem eu vi os velhos jogando na bocha, não tem como não lembrar, né? Ele jogava bote, né? Ele gostava de jogar bote. Ele ganhou no campeonato de bote, não ganhou? De dominó, não é? Não ganhou? Eu não lembro. Eu sei que, tipo, ele ia na bocha, mas na maior parte dos tempos não era pra jogar bocha. Era pra jogar baralho. Não, mas ele jogava bote. Eu lembro que ele ganhou na competição municipal de bote. Eu lembro que ele ganhou. Não sei se ele ganhou ouro. Foi prata ou bronze, uma coisa assim. Ele ganhou, eu lembro que ele ganhou aquelas medalhinhas de Olimpíada. Era muito legal essas Olimpíadas, velho. Acho muito boa, muito bom. Ele tinha um irmão no asilo, né? Acho que não sei se o irmão dele ainda tá. Era primo. O primo dele. Ele já faleceu, infelizmente, mas a gente já foi visitar ele. Ele ia jogar baralho com ele, não ia? A gente ia com seu mamá visitar ele, era muito legal. Legal não, interessante. Legal, só legal. Legal, só legal. Então, graças ao seu Mariano, eu e a Gabi estamos namorando hoje. O que mais? O seu Mariano adorava pudim. Nossa, como é que era que a dona Guigui falava, Gabriel? Ô, bem, você vai se matar com esse monte de idoso. Depois eu injeto insulina, porque ele tinha diabetes. Ele que mais comia era doce. Ele andava sempre com umas balas no bolso que ele dava pra gente. Eu adorava. Nossa, ele adorava o pudim da dona Juju. Mas era o da dona Juju que ele adorava. É verdade. E um dia que acho que ele foi fazer pudim, e aí ela tava na forma, né? Antes de virar o pudim, sabe, gente? Antes de tirar da forma, ela deixou na geladeira, né? Porque tem que esfriar. E aí, chegou lá uma hora, ué, por que o pudim tá faltando um pedaço aqui? Aí você falou, eu achei que fosse bolo, aí eu tirei um pedaço, aí eu vi que era pudim, eu falei, agora eu já tirei mesmo, vou comer. Ele tirou um pedaço do pudim na forma. Mas então, aí teve uma vez que tinha pudim, e aí o que aconteceu? Aí eu fui brincar com ele e falei, vô, olha esse pudinzinho aqui, aí eu... Pudim! Pum! Caiu no chão! Aí nós catamos, colocamos a maior parte de volta no coisa. Falei, quem quiser comer, come. E ele comeu depois, né? Aí, qual que foi a resolução dele? Chama o Pink, chama o Pink. Ele falava o Pink, era incrível. Aí nós abrimos o portão, a Pink veio. Felizona que tava comendo pudim. Nossa, foi muito engraçado. Chama o Pink. O que ele gostava de fazer também, você lembra, Gabriel, que ele pegava a cadeira de plástico e sentava na piscina, naquela parte rasa, para pôr o pé na água? A gente adorava imitar. Hã? A gente adorava imitar, a gente tacava a cadeira no meio da piscina pra ficar brincando, porque ele que ensinou pra gente, a mamãe ficava brava. Ela falava, aí o que você ensinou? Agora eles vão se matar e caindo da cadeira no meio da piscina. E eu tinha que catou a Pink pra nadar. Vamos, Pink, vamos nadar. Vou ensinar a Pink a nadar. Nossa, eu tenho medo de água, porque quando ela era pequenininha, ela caiu na piscina. E aí, nossa, ela ficou tão molhada, mas tão molhada. Ela ficou assustadíssima. Ela morre de medo até hoje. Ela morre de medo de água. Tem uma coisa que ela odeia, é banho. É um sacrifício quando eu e o Tato vai dar banho, porque precisa de nós dois. E ainda assim ela vence a gente.
Bom, lá na chácara tem uma casinha assim, sabe, de madeira. Para as crianças brincarem. Então tem uma escadinha que você sobe, uma escadinha de mão que você sobe, ela é fixa. E aí ele pôs a Pink lá, pôs a Pink assim, aí, vai Pink, sobe, aí a Pink. A Pink parada. É porque eu ensinei ela a descer, porque tem escorregador, então ela consegue descer pelo escorregador. Mas ele queria ensinar ela a subir. Negócio de mão. Ela consegue subir, é que ela não sabia o que fazer. Ela ficava... Foi muito bom, lembro da cara dela até hoje. Nossa, tão engraçado a cara dela. Você lembra que ele fez a mamãe me dar um hamster? Sim. Quando eu tive o Fred, foi tudo graças ao meu avô. Que ele falava assim, se você não der um hamster pra essa criança, eu que vou dar. Porque eu era apaixonada, eu queria muito um hamster. Ele criava minhoca, sabe que ele criava minhoca para pescar, ele criava também. Nossa, o seu marido fazia de tudo, ele adorava fazer essas coisas. Era tudo. Agora nós vamos para uma parte triste, gente, e nós vamos terminar o vídeo feliz com a história mais incrível do seu Mariano, o Senhor dos Anéis do seu mamá. Bom, vamos entrar para a história triste. O seu Mariano, ele ficou doente aqui em Porto. O que aconteceu mesmo, Gabinete? É porque o pulmão dele tinha água e o coração dele era muito grande. Era fraquinho, né? Não Ele era bombeava muito bem. grande e fraquinho, isso. Ele tinha que usar marca-passo. E aí, um dia ele passou mal, assim, e aí ele teve que ficar internado e foi mandado lá para Ribeirão, porque ele tinha o plano da Nestlé e o hospital é fodido. Parece um shopping, o hospital. A gente ia lá. Era mesmo. E assim, foi muito triste ver ele lá. Eu fiquei muito triste de ver. E eu não choro, gente. Você sabe, eu não choro. Eu não consigo chorar. Eu choro só depois. E, assim, teve um dia que eu quase chorei. Que foi o dia que a dona Guigui tava lá. E aí ela levava. Aí ela falou: Nossa, gente, foi tão bonitinho. Vocês não têm noção. Foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Ela chegou assim. Ela levantou. Dona Guigui, manhosa. Ela não quer. Se alguém pôr na cadeira de rodas, é a felicidade dela ficar na cadeira de rodas. Ela não precisa, mas a felicidade dela ficar na cadeira de rodas. Aí ela tava assim do lado, ela começou a levantar. Falei: O que você tá fazendo, vó? Ela: Segura aqui que eu vou levantar. O que você tá fazendo? Ela: Eu quero dar tchau pro seu vô. Aí ela levantou assim, foi lá: Tchau, bem, boa noite. Aí ele falou: Peraí que eu vou levantar, que eu quero dar um beijo. Aí eles deram um beijo e falaram: Boa noite, bem. Nossa, foi tão bonitinho. Ai, Foi foi o dia que eu fui visitar. Nossa, foi a coisa mais linda que eu já vi. Tchau, bem, boa noite. Nossa, esse dia eu chorei, porque foi tão bonitinho. Tão bonito. A cama gigante, né? Seu marido pequenininha, a dona Guilmar menor ainda, ela grudada assim na cama. Ai, peraí. Ai. E eu agradeço porque eu lembro dele, assim, fora de lá, né? Porque no dia que eu fui, ainda bem, ele tava um pouquinho melhor. E aí, assim, como diz o Flávio, a gente tem que lembrar das pessoas enquanto elas estão bem, elas estão vivas, que depois não adianta nada, né? Então, só tem muito nosso povo. E assim, teve um dia que eu lembro que ele estava muito ruim, porque ele morreu não por causa da complicação que teve aqui, foi por causa de complicações que teve lá. E ele estava muito ruim, ele não estava conseguindo nem falar. Acho que ele nem reconheceu a chefia, uma coisa assim. Mas eu lembro que eu fui falar com ele, ele me reconheceu. E aí eu peguei na mão dele e falei: Vô, daqui a pouco nós vamos ver Arquivo X. Daqui a pouco esse aqui a gente vai ver Arquivo X. Foi bem triste, eu lembro no enterro dele. Todo mundo estava lá, agradeço muito todo mundo que estava lá. Eu não conseguia chorar, eu lembro muito bem. Então esse vídeo é importante fazer. Eu escrevi uma história, gente, tá no meu primeiro livro, se vocês quiserem ler lá. Tá lá a história do seu mamá, de quando ele estava no hospital. Assim, eu dei uma ajustada na realidade, mas tá lá. É muito boa, gente. Realmente, era o melhor voo do mundo. E tá marcado aqui para sempre no canal. Muito importante a gente falar disso, porque a gente só fala de coisa boa e tem que falar do seu mamá. E pra gente não terminar nessa tristeza, a gente vai contar da saga épica do seu mamá da Comic Con, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E acho que na dele. Nossa, porque eu acho que ele adorou ir. Nossa, eu acho que ele amou tanto ir. Ele amou. Ele ficou muito animado lá. Nossa, ele gostava de ver tudo.
Menos os preços das coisas, isso ele não gostar. Mas eu lembro assim, sabe, esse Funko Pop. Ô, Gabinete, pega a Sarah Jane ali, por favor. Ela tá do outro lado. Onde que tá? Ah, já achei. Calma aí. Sarah Jane. Tem que falar, olha aqui ela. Agora quer que eu mostre a Jane- foto? Ou quer Calma aí, contar? calma aí. Calma, Beleza. volta. Essa Sarah Jane, eu comprei ela na Comic Con. E eu vou guardar ela pra sempre comigo. Foi também, eu comprei uma camiseta do Batman pra Gabi. Foi dia 9 de dezembro, porque no dia 8 de dezembro eu fui ver a Gabi e tinha enrolado meu cabelo com bigodinho. Eu fui ver ela. Eu lembro claramente. Eu fui com o seu mamá, porque não tinha quem ir comigo na Comic Con. E aí a gente foi até ver de comprar cadeira de praia para ele sentar lá, né? Para ele ficar sentadinho, porque a perna dele era bem fraquinha, então ele andava um pouco e cansava. E aí ele foi junto. E aí vocês aproveitaram e foram até na praia, né, Gabriel? Que era lá em São Paulo, vocês rumaram pro Guarujá e foram. E aí depois vocês ficaram um dia lá e no final da noite vocês voltaram para buscar a gente. E eu lembro, era fila pra tudo, fila pra tudo. Eu tenho até hoje a credencial dele guardada, tá lá. Tá aí pendurada a minha credencial também, que eu nunca vou esquecer. E vou contar a história do começo, mas teve momentos incríveis. A gente foi na Comic Con, né? Seu mamá foi comigo, não tinha quem ir. Ele falou, eu falei, vô, você quer ir? Ele falou, vamos. Eu falei, então, vô, se você vai, nós vamos a caráter. Aí ele falou, por mim tá tudo bem. Aí ele pegou uma camiseta listrada dele, branca, camisa mesmo, camisa. Uma galão, coisinha. E eu falei, vô, Tom, põe esse suspensório. Você tem uma calça preta? Aí, tem. Falei, então tá bom. Aí ele colocou a calça preta e ele foi de 11º Doctor na Comic Con, gente. Ele foi de 11º Doctor e eu fui de 4º Doctor, Doctor Who. Mostra a foto aí, Gabinete. Olha essa foto maravilhosa, gente. Aqui, ó. A melhor foto de todos os tempos é essa. Essa é. A gente foi na Comic Con junto e ele tava incrível. As pessoas acharam incrível ele estar de Doctor. Todo mundo pedia pra tirar foto. Fila pra tudo, fila pra tudo, fila pra tudo. E ele foi. Nossa, mas ele adorou ir. Ele adorou. Eu não vi muita gente idosa lá no Comic Con, viu? Eu acho bom ir. Né? E aí a gente foi. Primeiro que eu fui com todo o caráter, né? A chave de fenda sônica do quarto Doctor. Eu fui com o ioiô dele, fiz o diário de 500 anos dele, comprei as balinhas de gelatina em formato de ursinho. Tudo isso, estava tudo perfeito assim pra eu ir. Casaco completo, essa roupa é chique. Eu vou falar, eu adoro essa roupa chique. Eu fiz o cachecol na mão, nossa, tinha o chapéu, fiz o bigodinho, o cabelo pra ficar com o cabelo encaracolado. Nossa, foi muito foda. E aí, tinha coisa pra caralho no meu bolso. Aí a primeira coisa, a gente quer. Deixa só eu ver o que tem no seu bolso, porque tem que ver, né, se não é uma coisa perigosa de andar por lá, porque senão eles retêm, e depois você pega. E aí tava certificado assim. Eu comecei a tirar tudo. Aí, moça, não, eu só queria ver a chave de fenda. Eu falei, por que você não falou antes? O seu mamá foi com a chave de fenda, eu dei a chave de fenda do 11º Doctor pra ele usou. Nossa, a gente tirou foto assim, eu acho que eu perdi essa foto, mas eu quero tanto achar ela. É uma foto incrível, é uma foto linda. Eu acho que a Gabi tem, eu preciso pegar. Eu preciso achar essa foto. A gente tirou foto com a moça que estava de 13º Doctor. Então, assim, teve histórias geniais. Então, foi no dia 9 de dezembro. No dia 11 de dezembro foi o dia que eu dei o primeiro beijo na Gabi. Por quê? Porque eu comprei um presente para ela e falei, você não quer vir aqui em casa que eu te dar o seu presente? Então, aí eu beijei a Gabi pela primeira vez dia 11 de dezembro. Então, o seu marido está muito associado com a Gabi, pra você ver. E... então, eu comprei uma camiseta do Batman para ela, linda, e uma meia que eu vi que ficou pequena para mim, eu dei para ela. O que mais que eu comprei? Eu comprei uma meia do Star Wars, que tem os Porgs e o Chewbacca. Comprei, apesar de não ser o melhor filme, mas tudo bem. Comprei o Rick, do Rick and Morty, que tá em cima, né, Gabinete? Acho que tá em cima. Tá aqui, ó. Calma aí. Aqui. Falando para aparecer novamente. Comprei o Capaldi, que vocês já viram ali. Então, assim, eu comprei esse monte de coisa. E eu comprei o gibi do Rick and Morty. Tá aí também o gibi do Rick and Morty. O que eu fiz? Eu fui no stand da Panini. Aí, eu falei assim, eu vou comprar esse gibi, por favor, a gente já vai andar mais. E aí ele falou assim, tá bom,
mas não precisa gastar dinheiro não, vou te dar esse gibi, é presente meu. Eu falei, falou, não precisa. Ele falou, não, vou te dar, é presente. Pega aí a fila que eu vou sentar por ali, ó. Aí ele apontou em todas as direções possíveis, e aí a Bruna não entendeu perguntar. Ele subiu. Aí eu falei, caralho. Bom, deixa eu sair da fila, vou ver o que eu faço. Aí eu fui procurar, comecei assim, né? Fiquei. Falei, cara. Aí eu falei, gente, vocês podem me ajudar a achar meu avô? Eles perguntaram, você quer tirar foto da gente? Eu falei, gente, eu até tiro, mas vocês podem me ajudar a achar meu avô primeiro? Que ele tá de doctor também, ele tá de 11º doctor. Tem um senhorzinho vestido de doctor? Eu falei, tem. Aí eu quero tirar foto com ele. Eu falei, então, me ajuda a achar que a gente tira foto de todos nós. Aí eu falei, tá bom. E aí não achava. Aí de repente abre uma multidão de gente e tá lá ele assim. Com o casaquinho dele andando numa boa. Falei, você some assim? Eu fui sentar, tava com dor na perna, fui sentar. Some, o que você falou aqui? Aponta o lugar e vai. Aí, Gabriel, mostra o gibi. Aqui, ó. Esse gibi maravilhoso. Olha atrás, que bonito também. Seu Mariano me deu esse gibi. E assim, eu vou lembrar pra sempre esse dia, que foi um dia incrível. E aí eu falei assim, não, então pra você não sumir, vai? Se não sumir mais, vô. Peraí, peguei, puxei o cachecol, ajeitei, porque ele fica caído, né? Puxei o cachecol, falei, toma, segura aí. Aí ele pôs no braço assim, ficou segurando meu cachecol, ficou criando uma coleirinha pra ele não se perder. Aí, a gente tava andando, primeiro que uma moça pisou em cima, deu um tranco, assim, falei, que isso, vô? Aí eu vi, a moça tinha pisado em cima do cachecol. Aí eu falei, nossa, a moça passou aqui, pisou em cima, vou, deixa pra lá. Aí, outra coisa. Teve uma hora que eu tava andando, aí, que isso? Outro tranco? Falei, ué, virei seu Mariano parado assim, ó. Sabe aqueles cosplay que não tem muita roupa de feminino? Era uma mulher que não tinha muita roupa, ela tava tipo com um biquíni, sabe? E aí ele tava olhando assim pra mulher, aí eu falei, vamos, vô! Comecei a puxar o cachorro, vamos! Ai, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Falei, vamos, pô. Mas esse dia foi engraçado. Nossa, foi engraçado demais esse dia. Nós andamos pra caralho lá. Nós não conseguimos ir no encontro de Dr. Who que teve. Tinha um Dalek em tamanho real que eu consegui tirar foto depois. Mas eu queria tanto ter ele. Foi o pessoal de Dr. Who lá. Foi muito foda. Eu queria ter ele. E assim, vai ficar pra sempre. Foi em 2018 que a gente foi. 2018. E aí, dia 11 de dezembro de 2018, eu beijei a Gabi e dei os presentinhos pra ela. Eu comprei uma Hermione pra ela também, uma Hermione pequenininha, assim, uma cabecinha de Hermione. Então, foi realmente um dia muito especial de ir com o seu mamá. É isso aí. Ficou essa saga época do seu mamá na Comic Con. E tem essa foto pra lembrar pra sempre do seu mamá na Comic Con. E ele adorou, eu tenho certeza que ele adorou, porque foi muito bom ali. E assim eu também não esqueço. Quando eu quiser lembrar, eu venho aqui no canal. E tá aí. As memórias do seu mamá. E não sei se tem mais alguma história pra contar, Gabinete. Eu acho que a gente já contou as principais, assim. Contou os melhores de todos, né? É verdade. Mas não Então, tem um dia assim que a gente não lembra de mais alguma história, de alguma coisa. O vô tá sempre presente. sim. O seu Mariano tá sempre aqui com a gente. E ele tá em mim na hora que às vezes eu dou uma. Lembrei de uma coisa boa. Sabe o que eu lembrei? Você lembra quando a gente deitava no sofá? Aí eu levei atrás do travesseiro. Aí eu puxei. Que é isso? Aí eu peguei a dentadura dele que ele sempre deixava embaixo do sofá. Eu fazia muito isso. Eu ficava. Ai, meu Deus! Toda vez! Durante ficava bravo que ele largava a dentadura no sofá. E você lembra do espelho? Ele tinha um espelho, gente. Um espelho. Ele amarrou uma corrente no espelho. Você vê, era físico o seu Mariano. Ele era físico e não sabia o que ele fazia. A TV era aqui, né? Na esquerda dele. Ele não gostava de deitar para a esquerda, ele gostava de deitar para a direita. Aí ele amarrou um espelho, mas amarrou, ele não ficava grudado na parede. Ele ficava num ângulo exato para ele conseguir assistir TV, deitado para a direita no sofá, para bater no espelho e ele ver. Então ele tinha aquele espelho lá, falava, pra que é esse espelho? Ele falou, pra eu assistir TV, eu gosto de ficar deitado desse lado. Era incrível. Era incrível. Esse espelho era muito bom. Cara, ficar apoiado no sofá, assim, no ângulo exato que dá pra ele ver a TV. Uma correntinha, era muito bom. Nossa, ele gostava de muita coisa boa.
Então ele ficou nerd depois de velho, você viu? Ele foi na Comic Con de Doctor, foi muito engraçado. E realmente, tô tentando pensar se tem mais alguma história, mas acho que é isso, mano. Ah, eu sei de uma especial, porque você não estava, vai ser só comigo. Essa é muito especial, porque eu lembro que eu tinha um livro, sabe aqueles livros de criança que tem 5 páginas, é isso? Era um livro, eu lembro, assim, eu não lembro bem do livro, mas eu lembro que ele era estofado e tal, e aí era uma história de uma baleia, e aí ele contava a história e eu dava risada, porque era assim, era uma baleinha feliz, nada a ver, ele inventava a história. Era uma baleinha feliz, um dia ela bateu num navio e aí debuiou tudo, era muito engraçado, debuiou tudo. Debuiou tudo. E aí eu dava risada. E aí as outras expressões dele que ele falava, federal, ele falava, era engraçado, hein? Federal. E a hora que ele fala peidei serraga? Que ele dava peidinho, ele peidei serraga. Nossa, engraçado, hein? Ah, os gritinhos que ele dava, ele falou, se eu vou ficar berrando aí, eu fico assustada. Era muito bom. Sério, não tinha como você não saber que ele tava em casa. Era incrível. Ele brincava de tanta coisa com a gente, era muito engraçado. Era muito bom. É muito bom seu mamá. Ensinou muitas coisas pra gente. Vai ficar pra sempre no nosso coração e eternizado aqui no canal. Esse vídeo que vai ficar imortal no YouTube. Obrigado. Até mais, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo. Esse é um vídeo especial, não tem nada de cultura. Bom, até tem, né, as coisas que a gente fala do seu mamá. Mas um vídeo de coração esse aqui. Um vídeo pessoal. Muito obrigado por vocês terem visto. Viu? Deixa o joinha. É isso. Muito obrigada, gente, também. Tchauzinho. To rule the world, seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.